Boa noite, meus caros amigos, Álvaro, Dr. Ramiro e ao vasto auditório da Exposente TV. Ora bem, nós estamos aqui os três, conjuntamente, fazermos uma análise sobre o ato eleitoral que decorreu no passado dia 1 no Conselho de Esposende. Se alguma expectativa havia antes relativamente ao desfecho ou aos resultados finais, havia uma expectativa justificada, atendendo sobretudo a dois candidatos, que seriam o Presidente da Câmara, Benjamin Pereira, e o ex-Presidente da Câmara, João Cepa, e o Conselho de Esposende estava na expectativa, porque havia, de certo modo, quem pusesse, por hipótese, que o João Cepa iria, eventualmente, fazer uma luta à luta com o Benjamin Pereira. Isso não aconteceu. Os nossos eleitores fizeram a sua opção e, perante o resultado que aconteceu no passado domingo, nós temos que nos render à vontade dos nossos munícipes que votaram. E aconteceu, de facto, a surpresa foi o PSD subir de 5 para 6 vereadores e o PS saiu do Executivo Municipal, o CDS também, e efetivamente o João Cepa entrou, mas entrou apenas com um elemento, ele próprio. Portanto, a surpresa é o avanço do PSD, a saída dos dois partidos, PS e CDS, e a entrada do João Cepa, que também é surpresa porque a maioria dos esposendenses admitiam que o João Cepa entraria com mais do que um, que era muitas vezes a hipótese de que entraria com 3 elementos, e até havia quem dissesse que poderia eventualmente ganhar a maioria. Portanto, mas os resultados são o que são. Ganhou o PSD, e perante este quadro nós temos uma Câmara Municipal com 6 elementos de um partido e um outro elemento que, não tendo partido, pertenceu à mesma família, PSD. Meus caros amigos, passo-vos agora para vós, pode ser aqui para o Álvaro Meio, que naturalmente nós estamos justamente a conversar e vamos ouvir um e outro, e depois uns e outros, e depois poderemos, em função do que cada um diz, acrescentar mais algo que possa ter interesse, sobretudo para os nossos caros ouvintes. Bem, também me compete cumprimentar toda a gente, cumprimentar os nossos telespectadores, os amigos Nogueira Afonso e Ramiro Santos, e que fazem parte deste painel desta noite, para falarmos de eleições. Há aqui algumas coisas que podemos logo dizer à partida, que são factos, que no fundo acabam por ser, de certa forma, irrefutáveis, como dizia Nogueira Afonso. O povo é soberano, o povo manda, o povo votou, e o povo deu o seu mandato da forma que quis e que lhe apeteceu. No entanto, há aqui logo à partida duas coisas que convém dizer e que foram aqui realçadas, que é realmente o afunilar, em certa forma, dos votos no Executivo, porque deixamos de ter 3 forças políticas representadas no Executivo Municipal e passamos a ter uma que tem 2 correntes, no fundo, ou 2 faces da mesma moeda, e isso, de certa forma, acaba por ser negativo, porque deixamos de ter o espectro partidário alargado, como tínhamos até aqui, como temos há muitos anos já na Câmara de Esposende. Portanto, esse é um aspecto. O aspecto positivo é que houve mais gente a votar, em função da campanha dos diversos concorrentes. Houve mais gente que interveio na campanha, houve mais gente a votar, não tanta se calhar como aquela que todos gostaríamos, seria importante, mas de qualquer forma houve mais votantes e isso é positivo também, nem que fosse mais um já era positivo haver mais gente a votar. Outro aspecto também que é positivo é que, pelo menos na Assembleia Municipal, a representação do leque partidário mantém-se e, portanto, continuamos a ter elementos eleitos pelas diversas forças políticas, da esquerda à direita,
e, portanto, também é positivo, porque ali na Casa da Democracia, como nós lhe chamamos, acabamos por ter várias vozes dissonantes, que vão de certeza fazer com que a Assembleia Municipal possa ser e continuar a ser essa Casa da Democracia. Depois, falando dos resultados propriamente ditos, que é isso que, de certa forma, os nossos telespectadores, se calhar, estão mais interessados, dizer que realmente poderia ter sido alguma surpresa, porque quando se discutia na campanha se o PSD perderia um vereador, se o PSD perderia até a maioria que lhe permitiria governar, como até aqui, a verdade é que o PSD, em termos de votos, acaba por subir e acaba por fazer o brilharete de aumentar mais um mandato. Há um balão que esvaziou aqui, que era o movimento independente, Juntos pela Nossa Terra, que com João Cepa à cabeça prometia, portanto, lutar de forma diferente pelos votos, mas foi um balão que esvaziou em cima das eleições, e mesmo com uma campanha algo programada, aguerrida, com algum impacto na comunicação social e nas pessoas também, porque houve realmente uma campanha que percorreu o Conselho. A verdade é que na hora dos votos, os votos retraíram-se e nitidamente logo aqui eu encontro uma observação, que é há nitidamente aqui um confronto entre o personagem de cabeça de cada uma destas listas. Há portanto, nessa situação, um confronto direto, e aqui, nitidamente, Benjamin Pereira levou a melhor. Benjamin Pereira foi buscar mais votos do que os tinha conseguido há 4 anos, quando o partido estava unido, ou aparentemente unido. A verdade é que Benjamin Pereira vai buscar mais 2.500 votos, e, portanto, isto mostra que o candidato cabeça de lista fez a diferença nesta situação. Porque se nós conseguirmos observar e percebemos que o PSD se dividiu alguma coisa, muito ou pouco era o que estava aqui em causa, mas alguns votos PSDs saíram do PSD, a verdade é que o Presidente acabou por ir buscar votos além do PSD e acabou por constituir uma maioria confortável, que é aquela que acontece. Relativamente ao João Cepa, prontos, o tal balão que esvaziou à boca das urnas, vai, se calhar, criar algumas dificuldades naquilo que ele pensará fazer nestes 4 anos de mandato. E por aí também é uma interrogação que agora se põe ao candidato João Cepa, que é saber até que ponto ele vai cumprir aquilo a que se comprometeu, que é ser vereador, ser oposição, manter o mandato durante estes 4 anos, e se será o manter o mandato a oportunidade futura também de voltar a concorrer. Facto negativo nisto que eu tinha aqui adiantado, que é o desaparecimento do CDS e do PS do Executivo Camarário, embora se mantenham na Assembleia Municipal, mas é um revés bastante grande para estes partidos, para um PS que ainda por cima está no Governo Nacional e, portanto, beneficiou também de alguns apoios que em condições normais há 4 anos não as teve, mas também tinha, de certa forma, um candidato algo fragilizado por o candidato anterior e vereador do PS ter transitado no apoio para a lista independente. Também no CDS, mais ou menos ao mesmo nível, as deserções aconteceram e acabaram por fazer com que estas eleições acabassem por ser no fundo, uma refrega, uma luta entre 2 elementos do mesmo partido, que ainda hoje talvez não se saiba, nem nunca se venha a saber o porquê da separação, porque, pelo menos nos foi sendo dado a perceber, as diferenças nunca foram assim suficientemente fortes para que houvesse uma alteração de valor em termos da correlação de forças que existiu dentro do PSD. E, portanto, isto manteve-se até aqui. Esta é a apreciação relativamente à Câmara. Nas freguesias as coisas também pouco mais ou menos se mantiveram, mas a verdade é que acaba por acontecer uma surpresa no principal baluarte de apoio ao João Cepa. Se calhar aí estava também escrito o destino, no fundo, dos votos
na lista independente, quando o único, ou a freguesia onde contaria ter mais apoio, acabou por cair também e continuar dentro do PSD, portanto não saindo através dos apoiantes de João Cepa para um mandato diferente. E, portanto, isso é uma análise assim muito corrida. Penso que o Ramiro Santos, se calhar, tem aqui outra visão também relativamente a estas questões, mas vamos ver. Pois, boa noite a todos também, aos espectadores. Eu acho que o resultado foi muito mau. Eu estou um pouco preocupado com os partidos, embora eu perceba que os partidos são importantes e era importante, provavelmente, que o PS, talvez principalmente o PS, por várias razões, porque era o equilíbrio à esquerda, se é que há esquerdas e direitas ainda nas autarquias, mas também por ser o partido do governo, também não sabemos se vai ser durante muito tempo, mas isso tem sempre algum reflexo também nos apoios do Governo Central, presumo eu. E, portanto, eu acho que é mau, mas eu acho que é muito mau ainda por causa de, embora, se bem mal conheço, mas conheço alguma coisa, o Benjamin Pereira não me parece que seja a pessoa que vai cair nesse engodo, mas que uma certa arrogância e uma certa autoritarismo que pode derivar deste resultado, que é clássico, quando alguém que não fez nada por isso, ou seja, eu como cidadão acho que o PSD não fez nada de especial no seu mandato para justificar este aumento. O previsível e o provável é que se desgaste, como todas as autarquias, e que até perca votos, e portanto eu penso que estes votos que ele conquistou não foi o PSD que os conquistou, foi a estratégia completamente errada das oposições. Nisso inclui o CDS, o PS, a própria CDU, os candidatos do CDS e do PS pareciam-me candidatos à CDU, ou seja, daqueles carne para canhão, ou seja, quando não há mais ninguém, quase por uma obrigação de missão do ofício, e portanto pareceu-me que, tenho consideração pelos dois, mas acho que eram pessoas com pouco carisma político e que não muito conhecidos nas aldeias, que é sempre, porque nós sabemos que é sempre importante, porque às vezes as pessoas esquecem-se disso, e portanto eu acho que foi principalmente uma derrota, foi um castigo para as oposições. Quanto ao João Cepa, nós já tivemos a oportunidade aqui num dos programas que nós cá se fazia, e queríamos voltar a fazer, mas ainda não foi possível, que eu estava sempre na dúvida se realmente se tratava de um projeto pessoal de poder, ainda hoje estou na dúvida, porque, como tu disseste, ninguém percebeu porque é que ele saiu do PSD, em que circunstâncias, e, portanto, faziam parte o Benjamin Pereira era um sucessor daquilo que era o programa ou o projeto político do João Cepa, e por isso, se não fosse bem desmistificado, que do meu ponto de vista não foi, pareceria um projeto pessoal de poder, ou seja, a menos que houvesse grandes críticas ou grandes erros da gestão camarária do Benjamin Pereira, que também não se viu, digo eu, mas também não tenho andado muito atento, mas penso que não. E, portanto, logo aí era muito complicado. Mas o pior disso é que eu acho que a candidatura do João Cepa, da lista independente, foi feita de cima para baixo, ou seja, não surgiu das bases, não foi um impulso da sociedade civil ou das pessoas que... Exatamente, uma onda de onde devesse emergir uma candidatura independente, não pareceu isso. Como foi aquele grande movimento de listas independentes do meu tempo e tal, que entusiasmava e era apaixonante. E aqui não. E mais do que isso, as pessoas que foram com ele, nomeadamente aqueles que tiveram que sair do projeto do PSD ou que estavam ligados ao PSD, os nomes são conhecidos, também não tenho nenhum problema em dizer, não foram por paixão, foram por obrigação ou por lealdade. Eu já ouvi a palavra lealdade, ou seja, foram pessoas que deviam gratidão e deviam alguma fidelidade a João Cepa, porque os teria escolhido ou nomeado, eram pessoas da sua confiança, e isso é de louvar. É de louvar. Simplesmente, uma coisa é a gente entrar com entusiasmo numa candidatura por um combate de ideias, por um projeto, outra coisa é porque se meter de obrigação. E, portanto, pareceu-me também um bocado isso. Daí que, contrariamente até aqui aos resultados desta sondagem, ao estudo, ao questionário,
Eu acho que a campanha foi pouco entusiasmante, foi pouco motivante. Eu nem sei como é que a abstenção, não sei se diminuiu, mas não foi graças à campanha. Sim. Acho eu. Acho que também as pessoas, enfim, noutros domínios é discutível, mas neste eu acho mais. Acho que jogam muito nas redes sociais. O que eu acho que é errado. Eu até acho que na política nem se devia discutir nas redes sociais, porque corre-se aquele risco, infelizmente. São as doenças. Pronto, exatamente. E realmente há muitas pessoas que não têm acesso, há outros que não gostam, outros que não praticam, portanto, é uma forma também de alguns cobardes, de algumas pessoas que se esconderem atrás às vezes de perfis falsos e tal, para fazer aquelas críticas que não têm coragem de fazer diretamente. E por isso, eu acho que, apesar de tudo, foi um ato de grande coragem do João Cepa. Portanto, também estamos aqui a dramatizar, porque a diferença, creio eu, de votos para a lista independente de João Cepa ter atingido o segundo foi pouco, salvo 300 votos, e portanto isto é como a bola à trave, quer dizer, não é? Perde-se um jogo no outro minuto, porque enfim, são as contingências dos resultados eleitorais, é por isso que eu às vezes no direito também me faz um bocado de espécie, porque determinadas circunstâncias agravantes, como a idade, e a pessoa por uma diferença de um dia, pode haver uma agravante por causa da idade, por exemplo, nos crimes sexuais. Aqui, por 300 votos, só por 100, eu já perdi por 2. Eu já perdi por 2 votos e sei o que isso dói, portanto, esta matemática eleitoral muitas vezes não quer dizer nada. Nós podemos estar aqui a analisar, e foi a contingência de 300 votos, que até pode ter algum significado aqui em comparação com o número de eleitores em Esposende, mas podia ser por 30, não é? Foi em vão. Exatamente, podia ser por 30. E, portanto, eu acho que o pior que se pode tirar daqui, acho eu, o que mais me preocupa aqui é o que vai acontecer ao PS. Porque não tendo sequer agora a expressão autárquica, enfim, nem na Assembleia, mas nós sabemos o que é que vai lá à Assembleia, não tendo qualquer expressão na Câmara ou qualquer hipótese de fiscalizar como um vereador, e se porventura o João Cepa se cansa, eu não sei se ele vai, se ele diz que sim, acho que já disse que sim, não é? Não sei se... Oficialmente eu ainda não tenho a certeza. Não ouvi escrito. Pronto. Isso, mas não ouvi... E como também já ouvi vozes a dizer que o movimento era para continuar, e portanto, se for para continuar, obviamente que ele tem que... Tem aqui uma margem... Exatamente. Embora eu, como tenho alguma experiência nisto, sei que as pessoas agora estão magoadas porque, portanto, foram castigadas em termos eleitorais e... Nestes primeiros tempos, tem um ânimo acrescido, que é, não vamos desistir, não sei, mas depois com o tempo toda a gente vai dispersar e o movimento vai acabar e o homem vai ficar sozinho outra vez. Eu não sei se vai desistir para mim. A falta de poder não dá o alimento necessário. Eu, por acaso, gostaria muito isto de ser candidato por uma lista independente é muito difícil. E gostaria de ver ao contrário. Gostaria, por exemplo, se por absurdo, que é mais fácil ser candidato para quando sai do poder direto, ou seja, imagino que era ao contrário, era o Benjamin Brito que saía do PSD por divergências e o João Cepa, antigo Presidente da Câmara, concorreria pelo PSD. Gostaria muito, se isso fosse possível, fazer uma simulação, que não é, que as pessoas, isto também é previsível, e tenho a convicção que seria muito mais difícil para o Benjamin Pereira, ou seja, é muito difícil, mesmo para um ex-presidente, como disse ali, Sr. Nogueira, sem máquina partidária, embora notou-se na campanha que eu acho que foi outro erro, do João Cepa, um certo profissionalismo, ou seja, uns certos vícios de partido que ele incutiu na sua campanha. Eu até, em algumas coisas, acho que parecia que tinha uma máquina, não na rua, superior à do PSD. Aliás, até vi os zunzuns que ele também, quase como os Jesus do futebol, que
se não roubou nenhum ficheiro, deve ter levado um know-how para a sua candidatura. Porque, de facto, havia ali tiques de quem já está na política há muito tempo, e se calhar isso não foi bom, porque há aqueles erros que às vezes se cometem, como acontecia connosco com as listas independentes, que até as pessoas perdoam e simpatizam e percebem, porque são pessoas que não vivem na política e é com muito sacrifício que se lançam a isto. Uma última palavra neste aspecto era que eu sei que isto é difícil falar nestas coisas, porque às vezes podemos ser mal interpretados, mas eu também nunca me preocupei muito com isso. Eu acho que é outro problema. Eu acho que as listas eram todas muito fracas. Ou seja, as pessoas que faziam parte das listas, todas elas, eram pessoas pouco conhecidas, sem currículo profissional conhecido e político. Será ignorância minha? Então permite-me discordar. Pronto, mas então esta é a minha opinião. E o que é que acontece? Isso faz com que éramos jovens, a verdade, eram jovens, muitos eram jovens, o que também é de louvar, mas tem que haver sempre ali uma mitigância entre pessoas com experiência e gente nova. Porque realmente, às vezes até parece aquelas listas para as escolas, para as associações de estudantes. Aliás, tinha tiques, às vezes até parecia. E, portanto, isso também faz com que as pessoas quase joguem no escuro, não é? O que vai acontecer, e começa a acontecer agora nas autarquias, é que, perigoso, acho eu, não sei se é por falta de pessoas com capacidade que não se deixam entusiasmar pelo combate autárquico, pelo poder autárquico, ou porque não é estimulante em termos económicos, ou porque as pessoas também são sempre conotadas e quem vai mesmo os sérios duvidam às vezes da honestidade das pessoas sem ter motivo nenhum, só porque exerce o poder político autárquico. O que é certo é que realmente não vi muita gente da sociedade civil, das associações, pessoas conhecidas envolvidas na política. Não sei se estão cansadas, se também não estão entusiasmadas pelo combate autárquico e, com o devido respeito, a lista independente, pseudo-lista independente, como tinha o estigma do João Cepa, também não era entusiasmante. Ou seja, também o João Cepa tinha os vícios de poder, também tem anticorpos decorrentes do período em que exerceu portanto, a presidência da Câmara e, portanto, havia muita gente que se fosse convidada, olha, como por exemplo eu, que não fui, mas felizmente, que jamais, por fidelidade àquilo que tinha sido o meu combate político, poderia aceitar um convite desses. E, portanto, nunca poderia ser uma lista abrangente. Por causa dele também ter, digamos, personalizado a lista. Isto é, eu acho que ele centrou... Puro, e, portanto, isso não era, isso por um lado. E por outro, ele centrou muito, portanto, o projeto da candidatura nele próprio. E, se calhar, eu estar a cair neste erro, vamos supor que até erro, de não estar a dar relevância ao resto da lista, não é? É certo, estamos a falar, tínhamos o Rui Pereira, mas o Rui Pereira tinha um problema terrível, porque podia ser compreendido ou podia não ser compreendido. Eu acho que ele teve muito bem quando tentou higienizar a mudança ou ter saído do PSD, ou da candidatura do PSD, ou não ter entrado na lista, mas tinha que sair mais cedo. Ou seja, eu acho que tinha que o fazer muito mais cedo. Ou quando o João Cepa anunciou a candidatura, logo, ou quando foi convidado, como dizem que foi, que eu não sei se foi ou se não foi, e não aceitou. Pronto, consta-se que o João Cepa terá tido uma conversa, o Benjamin Pereira terá tido uma conversa muito antes, não sei. E era nessa altura. Porquê? Porque não, mesmo que com imparcialidade e que ele fosse competente, é sempre complicado um Presidente da Câmara estar a trabalhar com alguém na equipa que já não está com ele. E, portanto, eu acho que também aí o eleitorado não compreendeu muito bem. E, em paralelo com o que aconteceu em Palmeira de Faro. Ou seja, acho que é um bom exemplo do que se pode fazer aqui a comparação, que é
que efetivamente as pessoas, há coisas que não gostam, há coisas que não, pois, também são difíceis de compreender, e a política, isto provou que a política pode servir para fazer amizades, mas obviamente que o interesse público e até político que está subjacente ao comandante tem que se sobrepor às amizades e às relações de parentesco, não é? E, portanto, eu acho que é difícil de perceber porque é que alguém tinha sido eleito pelo PSD e muda só porque é cunhado. Sim. Ou porque é parente, ou porque não sei nada. Não, isso me permite, há uma coisa que nestas campanhas acaba por se notar, principalmente quando os candidatos, desculpe, Nogueira Afonso meter aqui o bedelho, mas quando os candidatos em listas independentes são, no fundo, gente que sai zangada com os partidos de que fazem parte, ou zangada, ou pelo menos por divergências, seja lá pelo que fosse, também não saíam, acontece que as pessoas depois não percebem e não recebem a mensagem da mesma forma. Quando é um candidato independente, que surgiu, até que aparece na lista de um partido, mas é independente, não estava na política, as pessoas recebem de uma forma. Quando uma pessoa encabeça uma lista independente apenas para fazer frente porque no partido onde estava não estava bem, ou deixou de estar, ou coisa assim, não se consegue explicar ao eleitor comum porque é que vai ter de mudar o voto. Porque se andou, como aconteceu neste caso, o cabeça de lista da lista independente andou 20 anos a pedir votos para o PSD. E a dizer às pessoas da terra, da freguesia, da família, vota no PSD, é chaminé, porque era assim que se indicava antigamente, era a chaminé. O CDS era a bolinha com as setas, era o PS da mãozinha e tal, e era assim que as pessoas aprendiam a votar. E, passados estes anos todos, a verdade é que voltar às pessoas a dizer assim, olha, agora esqueçam lá, já não têm de votar no PSD, para votar em mim têm de votar no JPNT, ou aqui, ou ali, ou acolá. O eleitorado, mesmo com todos os avanços do marketing político, da técnica, da tecnologia e tudo, não entendem essa mudança e não mudam facilmente. Palmeira é um bom exemplo do que isso pode acontecer. Porque muita gente foi votar onde estava habituada a votar. Posso pegar algo no meio? Eu não vi, porque não participei na campanha, mas contaram, e isto tem a ver com o que estamos agora, com o que vocês estão a dizer. Disseram-me, e portanto, não sei se é verdade. Vai pelo mesmo preço. Na campanha do João Cepa, que foi, segundo me disseram, foi bem recebido na rua. Sim, o povo de Esposenda é um povo que recebe. Nas ruas por onde passava, bem recebido pelas pessoas e que lhe garantiam. E o voto em si, repito, não sei se isto é verdade. Entretanto, mais para trás, a restante comitiva ia distribuindo a propaganda, a publicidade, os programas. E penso que nesses documentos que apresentavam ou às pessoas aparecia um símbolo de voto, digamos Exato. assim, portanto, com a votação, com os partidos concorrentes. Entretanto, uma senhora, eu não sei se foi uma, se foram duas, depois de terem dito momentos antes, eu voto em si, apareceu um outro elemento com argumentação, eu voto neste símbolo, é aqui, eu votei sempre e continuo a votar, não é? Portanto, votar, claro. Estas pessoas... É sintomático. Não mudam. Quer dizer, este símbolo está lá. Pronto. Mas, voltando um bocadinho atrás, eu repito, admito que tenha sido verdadeiro, admito que não seja. Nós, municípios de Esposenda, sempre somos chamados a votos para a Câmara Municipal. O nosso concelho é tão pequeno, é uma aldeia grande, digamos assim, que nós, a maioria de nós, deveríamos, não são todos, mas uma grande percentagem das pessoas de Esposenda conhecem os candidatos. Nós conhecemos os candidatos. Ao contrário daquilo que acontece com as legislativas e para o Presidente da República. Não é? E a Câmara do Porto ou a Câmara de Lisboa é impossível conhecerem as pessoas que concorrem, conhecem meia dúzia delas.
Mesmo Agora, assim é diferente, porque o cabeça de lista de um distrito como o Porto é muito menos conhecido do que um cabeça de lista à Câmara Municipal. Nós, quando estamos a votar, nós aqui em Esposende estamos a votar para eleger a Câmara Municipal de Esposende, um executivo municipal que nos faça a governação no município durante um mandato para o qual se candidata. E isto, portanto, nós deveríamos procurar eleger os melhores. Não elegermos propriamente por símbolos, mas pelas pessoas. Quer dizer, vamos escolher os melhores. E uma vez investido das suas funções, os 7 elementos do Executivo devem trabalhar por Esposende, no Conselho de Esposende. E repito, sem perderem a sua identidade cá fora, com a força política ou partidária pela qual são simpatizantes, mas lá dentro deverão estar. Portanto, eu às vezes pergunto, mas porquê é que determinados indivíduos que se dizem da oposição fazem propostas interessantes e muitas vezes a maioria rejeita aquelas propostas quando elas são sinceramente credíveis, não é? Quer dizer, por questões do partido, provavelmente, porque isso, em princípio, resulta muitas vezes em prejuízo da própria população. Portanto, isso, e a propósito de campanha eleitoral, eu fui sempre, portanto, acho que todos nós devemos conhecer os programas dos candidatos ou dos partidos que se apresentam a sufrágio. Admito perfeitamente que se vão ouvir se eles falam, mas assim, em todo o país, para mim choca-me um bocadinho. Nós já estamos com 17 anos do século XXI. E o que eu verifiquei não ia à procura, quer dizer, vinha ao encontro de mim quando eu por acaso tinha que circular neste concelho, e eu quando via um determinado movimento, fazia-me lembrar com muita frequência compassos pascais, ou então algumas procissões da época medieval, assim, que diabo aqui isto, à moda do século pronto, passado. não estou a fazer crítica, mas estou a dizer que acho que já não deveríamos precisar disso, quer dizer, agora, vamos voltar atrás um bocadinho em relação a estas diferenças, aumentos e recuos. Eu queria fazer aqui também já foi falado aqui, o facto de termos menos abstenção resultou, estive a fazer umas reflexões, isto devem ter votado mais 1.200, 1.250 eleitores do que habitualmente, do que votaram há 4 anos atrás. Ora bem, estes indivíduos que foram votar, em princípio, não foram votar nem no PCP-PEV, ou na CDU, nem no CDS, nem no PS, porque eles desceram, em princípio. Logo, estes elementos foram votar maioritariamente no Benjamin Pereira, não é? Maioritariamente. Alguns terão ido votar também João Cepa. Por outro lado, embora já tenha conversado com alguém sobre isto, nós temos no Conselho, e sabemos disso, algumas pessoas bem conhecidas, que falando, dando uma palavra, as pessoas ficam a refletir e por vezes se tinham uma forma poderiam agir de uma forma e poderão mudá-la. Eu refiro-me a uma, apareceu, digamos, na última semana, creio que foi na segunda-feira, antes da votação, a segunda ou terça, terá aparecido, porque eu também não li, disseram que apareceu uma mensagem, uma comunicação do Sr. Alberto Figueiredo a dizer que apoiava o Benjamin. Ora, de vez em quando ouvia-se dizer, mas o Alberto Figueiredo não aparece, quer dizer, ele está do lado de quem? Ele esteve já com o João Cepa, esteve com o Benjamin e tal. Pronto, e o Alberto Figueiredo estaria calado do seu ponto de vista, digamos, público. Mas foi nas redes sociais, eu achei muito tímido. Pronto, mas agora é assim, esta informação que correu, portanto, eu não li. Mas eu vi. Que ocorreu. Ele esteve presente no fecho da campanha. A mim disseram-me assim, para mim a presença, a divulgação dessa... Já tinha a sondagem. Eu julgo que isso ainda terá influenciado algumas pessoas que estavam naquela de, bem, se o Alberto Figueiredo está com vou votar e tal, portanto a coisa é séria, porque
quer queiramos, quer não, o Alberto Figueiredo é uma figura do Conselho de Esposende que marcou e marca ainda hoje, tem a sua influência. Portanto, há aqui, e depois, por trás disto, ou em primeiro lugar, o João Cepa não pôde apresentar nenhuma junta de freguesia propriamente dita, embora se diga que a junta de Palmeira era uma junta, portanto a junta independente de Palmeira era uma junta para o João Cepa, tudo bem, uma outra junta independente do MPT, salvo erro aqui em Belinho Mar também seria, mas a verdade foi sempre, isto é histórico, os senhores presidentes de junta têm bastante influência na eleição de um Presidente da Câmara. Têm muita influência. Ora bem, o Benjamin Pereira tinha juntas em todas as freguesias, listas do PSD e algumas independentes que o apoiavam. Ora bem... Mas perdeu na sua própria terra. Já tinha perdido nas últimas. Sim, pronto. Mas é muito importante, eu sei, isto funciona, o que prova com aquilo que eu quero dizer, que eu disse há um bocado, que é este crescimento do PSD foi mais de mérito, mas muito de mérito das oposições do que propriamente, no meu ponto de vista. Porque também lá, que a terra onde ele devia ter, a propósito do que disseste em Palmeira relativamente ao Cepa e ao Jorge, também lá era suposto ele ter mais influência. Doutor Ramiro, efetivamente, embora para a Câmara ele ganhou. Sim, mal fora. Sim. Ganhou, portanto, o Benjamin aqui não estava em causa. Em Forjães, em 2013, a lista independente do Manuel Ribeiro conseguiu 6 elementos para a Assembleia e o PSD 3. Nesta, o Ribeiro desce para 5 e o PSD sobe para 4. Não é? Portanto, mas continuam a votar também na pessoa, porque o Manuel Ribeiro é um homem carismático em Forjães e, portanto, e as pessoas naturalmente que lhe fizeram jus e votaram. É evidente que o Quintão, que é um homem que também é bem visto em Forjães, subiu naturalmente. Portanto, os presidentes de junta tiveram a sua influência. Na minha opinião, repito, digamos, o facto do Alberto Figueiredo dizer eu estou, não foi neste discurso do encerramento da campanha, foi antes. Ele aqui não terá, enfim, acho que não teve grande, quer dizer, não foi aqui que ele foi buscar mais meio dúzia de votos, ou com a sua intervenção foi buscar mais mas confirmou, naturalmente, no fundo, a presença dele aqui confirmou evidente. Aquilo que a campanha tinha dito. Por outro lado, e também já foi dito aqui, lamenta-se para bem. Nós não estamos a lamentar, eu não estou a lamentar pelo facto de ser do partido ou não ser do partido, quer dizer, mas se calhar para bem da boa dinâmica da política conselhia, a divisão que aconteceu no PS, no nosso PS Esposende, naturalmente prejudicou o partido, e de que maneira, não é? Também. No CDS e tem aspas, portanto, é evidente. Não sei como é que já agora não consegui, porque eu estava convicto que a CDU que subiria em relação a 2013. Eu estava convicto que sim. Aliás, um dia cheguei a dizer o inspetor Manuel Carvoeiro vai para vereador. E a verdade é que ele desce 260 e tal votos e quem tem uma boa votação para a Assembleia é o Dr. Cepa Carneiro. Ora, cá está um homem que é muito querido dos esposenenses, o Dr. Cepa Carneiro. Sim. É uma pessoa que é muito querida, quer dizer, e a verdade é que o Dr. Cepa Carneiro para a Assembleia... É mais 500 votos. Portanto, são mais 422 votos. Mas é importante. É importante, quer dizer... Num conselho como Esposende. Portanto, e em síntese, nós já vamos com uma longa conversa, em síntese, só para um pouco, portanto, ganhou, já sabemos quem, perdeu, já sabemos quem, julgo que perderam porque foram eles próprios que perderam, ninguém os derrotou, eles foram derrotados, na minha opinião, ganhou, com isso ganhou quem estava no poder, e o nosso eleitorado, naturalmente que, assim, tanto quanto é público, o arquiteto Benjamin Pereira fez um mandato calmo e sereno,
Ninguém lhe apontou graves erros, não é? Portanto, não havia nada para apontar em demasia, digamos, que fosse evidente, e beneficiou também das guerras internas dos partidos com menor expressão no Conselho, e aconteceu isto que aconteceu. Eu realçava aqui duas coisas. Eu falei há um bocadinho disso, abordei, porque eu percebo isso um bocadinho pelo que ao andar no Conselho, estive presente em algumas das atividades do próprio Conselho que foram acontecendo durante estes 4 anos e apercebi-me de uma certa sociabilização mais fácil que o Presidente da Câmara tem. É talvez, dos últimos 20 anos, o Presidente de Câmara mais sociável que nós tivemos. Mais presente, com mais facilidade de contacto, embora também eu tenha ouvido, como ouvi na rua, algumas pessoas a dizer, eu marco uma reunião, nunca mais sou atendido e não sei o quê. Mas ouvi maioritariamente o contrário, que é, ele vem ao café, vem ao restaurante, fala connosco, a gente apanha-o na rua e pergunta-lhe e fala, recebe. E, portanto, isto para mim foi uma das coisas que acabou por pesar na diferença entre candidatos. Outra coisa também. Pois, mas que há bocado, isso é bom para ganhar eleições, mas, Sim, o que tem em simpatia e sociabilidade falta-lhe em carisma. Depois, noutras coisas. Mas eu falava aqui de uma outra coragem. Às vezes, se calhar, para angariar projetos a nível nacional, se calhar é preciso ter mais carisma e mais... Sim, ter mais força, mais peso. Não sei se não terá isso também, isso agora... Mais know-how de... Iremos ver eu não sei agora, que é o segundo mandato, iremos ver como é. Mas eu tinha aqui uma outra questão para levantar, que eu penso que é importante realçar isto. Há bocado estavas a falar de conhecer ou não conhecer os número 2, número 3, número 4 das listas e tal. Eu acho que o Benjamin Pereira, neste caso o PSD, não sei se por indicação dele, se por imposição dele também, mais do que do partido, acaba por fazer aqui uma verdadeira revolução na lista. Porque, perdendo por deserção, não é? No fundo, perde o Rui Pereira, que era um elemento que já vinha... Se é que ia continuar, eu não sei, mas acho que sim. Sim, não sei. Mas perdendo esse elemento, que no fundo já o acompanhava também já em vários mandatos, acaba por renovar a lista toda. E renova... eu penso que aqui dando uma imagem de frescura e também, de certa forma, de gente de trabalho, porque acaba por fazer acompanhar de uma Alexandra Roger, que está na Câmara há muitos anos, a trabalhar na área do ambiente, a arquiteta Alexandra, portanto, a engenheira Alexandra, tem um trabalho já que também fala por ela. Mas ela continuava a trabalhar, sim, se não sim, fosse... Sim, podia. Não, mas digo mas foi buscar uma pessoa. Eu um bocado não concluí, porque infelizmente, não sei se sou eu que me insurgi contra isso, mas essa tendência que existe nas câmaras municipais de levar para o combate político e para os cargos políticos os técnicos. Sim. Que eu não sei mas também se tem é bom. direito a ser políticos, não é? Pois tem, mas eu não sei se é bom ou não, pois. Isso agora vamos ver o mandato. Porque há pessoas que são boas tecnicamente, mas são maus políticos. Mas foi buscar outro nome novo na política, pelo menos para mim foi uma surpresa, ver o Sérgio Mano, um homem que está envolvido na ACIS, portanto, na Associação Comercial, tem um trabalho já de anos também, portanto, na Associação Comercial, e portanto traz aqui também algum know-how do associativismo esposendense para a lista. Traz uma professora, já tínhamos uma professora, mas há uma substituição, há aqui um refresh no fundo das pessoas também. Vai buscar, neste caso, outro funcionário da Câmara, portanto, que é o Mário Ruilosa, que estava na Casa da Juventude, mas também com um currículo de trabalho também que nos habituou a ver na primeira frente de alguma movimentação em termos da Câmara, em termos políticos, em termos de juventude, em termos de realização de eventos e essa coisa toda. Portanto, no fundo, aqui é a surpresa de realmente ver uma lista completamente nova, quer dizer, de não ficar ninguém da variação anterior e, no fundo, mesmo assim, eu penso que é um risco que normalmente os presidentes de Câmara não fazem. Vão mudando um a um. Mudar uma lista toda, eu nunca tinha sentido. Eu, como disse, somos um conselho pequeno e conhecemos todos. À exceção
do 6º elemento, que não conheço, os 5 elementos que são conhecidos e, do seu ponto de vista de seriedade e de bons trabalhadores, são. Portanto, acho que... o 6º é um jovem, portanto, também é o da juventude, é o representante da juventude. Também as outras listas têm bons elementos. Eu direi que todas as listas tinham bons elementos que eu conhecia hoje, não é? Agora, esta lista, e portanto, nós temos que dar mérito também. Não, pela renovação, eu acho que são muito poucos presidentes de Câmara que se arriscariam, estando no poder, a mudar, e embora eu defenda que é assim que deve ser feito. Deve ser quando as pessoas estão na moto de cima que devem provocar as mudanças. E ele acabou por fazer isso. E como há pouco dizia aqui o Álvaro, efetivamente, e isso é mérito do Benjamin Pereira, o Benjamin Pereira esteve durante 4 anos sempre presente. Pronto, e isto marcou a nossa sociedade. E particularmente os mais idosos. Sentiram isso. Não, isso eu noto. Porque nós somos um povo de afetos. Vemos o Presidente da República. Mas somos. Assim. Beijinhos e abraços. De selfies. De selfies e beijinhos. Pois, mas isto da política tem que ser uma coisa séria, não é? Quer dizer, não quer dizer que não o seja, mas pois também está bem, é importante. Eu continuo a achar que é pouco atrativo para as pessoas. Mas acho que é uma das coisas que penalizou o João Cepa, por exemplo. Eu faço sempre a análise ao contrário. Porque é que as pessoas se metem na política? Eu faço essa. É porque, se calhar, o problema é meu, de não ver fascínio nenhum, tento-me pôr no lugar. O que é que atrai estas pessoas para o combate político, não sei quantos. Porque, enfim, às vezes é tão medíocre e às vezes falta horizonte, falta projetos, depois os projetos são de circunstância. Enfim, também não acompanhei muito a campanha, não sei se houve muito debate. Não, uma coisa que eu percebi em termos é que de projetos, programas... Os programas que chegaram à minha casa, é assim, numa leitura diagonal eu encontrava semelhanças neles todos. Portanto, não houve ninguém que tivesse um projeto de rasgar, nem houve ninguém que tivesse um projeto de carregar com toda a gente atrás de um horizonte daqueles, de um horizonte de felicidade. Portanto, os projetos, aquilo que era proposto pela propaganda eleitoral, no fundo era igual para todos. Eu quase diria que muito poucas diferenças se encontrariam, mas isso desde a esquerda à direita, de todas as candidaturas. Isso também acho que sim. Agora, continuo a achar que realmente aqui a grande diferença é na tal sociabilização do Presidente contra o opositor, a quem acusava exatamente de não aparecer, de não o verem no Conselho. Já quando era Presidente também não o viam muitas vezes, e durante os 4 anos apareceu agora na campanha. E embora o João dissesse que não sou o Presidente disso, mas as pessoas não percebem. Eu agora vou devolver o argumento. Essa pessoa foi tão elogiada, como vocês estão agora a elogiar o Benjamin Pereira, pelas pessoas que agora o criticam. Portanto, estás a perceber? É por isso que eu estou a tentar ver isto de uma forma completamente isenta e imparcial. É a mesma pessoa. Isso chama-se política e não bom senso. E é isso que eu às vezes me repugno, e esse papel é que eu não consigo fazer, não é? Pronto. E então, o que é que acontece? Se não houvesse, eu compreendo, eu custa-me ver, mas eu compreendo, se não houvesse alteração do sentido do voto e da opinião das pessoas, não havia alternância democrática. Isto é, se não houvesse pessoas que votassem num lado e depois votassem no outro, não era só com o aumento demográfico e dos eleitores que as coisas iam mudar. E, portanto, não sei se o princípio se aplica aos candidatos, não é? Isto é, nós já aceitamos, ou temos que aceitar, e até devemos promover que as pessoas mudem o sentido do voto em função daquilo que as aspirações, interesses individuais e coletivos. Quanto aos candidatos, a mim custa-me, mas se calhar não direito. E mesmo assim eu acho que quem vai matar as listas independentes vai ser este tipo de candidatos. São os que saem dos partidos. Portanto, eu sei que não se pode proibir de concorrer. Também acho que, contrariamente àquilo que tu dizias, ou se calhar dito de outra forma, que não se pode impedir alguém que lhes fecham as portas por motivos também às vezes que não se sabe, no partido, e ficar sem poder de intervenção política. Também. Que era o que acontecia antes. E é preciso ver. Tinha força para lutar dentro do partido. Mesmo, repara, nas Assembleias de Freguesia começou mais cedo as listas independentes, mas mesmo assim era muito mais difícil. Não é? Eu tive que concorrer para o Partido da Terra por questões estratégicas, não é? Porque o PSD conseguiu eliminar a lista, o Sr. Alberto Figueiredo, eliminar a lista do PSD à última da hora, em extremos.
E, portanto, não havia tempo para fazer a recolha de assinaturas. E tivemos que correr ao Partido da Terra. Mas, indo ao encontro do que disse a professora Nogueira, os símbolos, nós ganhámos pelo símbolo também. Porque quem escolheu o símbolo, que era uma pessoa, não sei se foi ele, mas que foi sempre uma pessoa sempre muito à frente, que era o arquiteto Ribeiro Teles, não é? Já escolheu, se calhar, para chegar ao coração do povo. Se calhar tem mais coração o trevo do que coração. Não, era um símbolo de sorte. É um símbolo, mas é um símbolo popular e de fácil interiorização. Da nossa cultura. E as pessoas nos diziam, votávamos no MPT, não, é no trevo. Portanto, às vezes, isto também conta. Estas listas independentes têm essa desvantagem. São embora siglas, aqui também a ideia do coração, quer dizer, eu acho que também não foi por aí, eu acho, porque o símbolo até era um símbolo fácil de meter na ideia das pessoas. Agora, o que eu acho é que isto não se faz em 3 meses. Eu acho que o problema, esse é que é o outro problema. Tem que ser alguém com muito carisma, porque tem sempre o handicap das juntas de freguesia. Pronto, mas lá está. Mas uma das coisas que eu sinto em Esposende, e lidamos no fundo com estas alternativas políticas há muitos anos, uma das coisas que eu percebo e que entendo é que as pessoas não mudam de simbologia de um dia para o outro. E aquilo que os partidos têm feito, e se calhar é por isso que o PS e o CDS são condenados, porque é assim, ainda por cima, quando não se está no poder, só há uma forma de conquistar o poder, é trabalhar todos os dias. E aquilo que acontece em Esposende, e eu tenho reparado nisso, no PS e no CDS, é que acabou a campanha, o CDS morreu, o PS morreu. Só voltamos a ter PS e CDS mas agora morreu mesmo. No último ano. Não, mas mesmo assim, mas independente do resultado, só voltamos a ter partidos no último ano das eleições. E quando nós chegamos no último ano, as pessoas não estão para nos ouvir. E, portanto, ou há um trabalho que é feito todos os dias. Olha, eu digo uma coisa, é triste que eu diga isto aqui, quer dizer, também estamos à vontade, eu não devo nada a ninguém, e portanto estou à vontade relativamente a isso. Mas é triste, por exemplo, quando eu, que tive uma intervenção política num partido, num determinado partido, e há 20 anos que saí dessa intervenção política, que abandonei o partido. Já lá vão 20 anos. Já lá vão 20 anos, e eu chego a qualquer freguesia, do concelho e as pessoas não recebem-me como se eu viesse trazer a luz do partido outra vez, porque não apareceu mais ninguém. Isto é sinal de que se demitiram durante estes anos todos. Só aparecem na altura das eleições, mexem um bocadinho, mas depois desaparecem outra vez. Não. Eu já me deixei dessas coisas. Mas é aqui eu só ia colocar uma questão aqui a vocês, que é sobre, estamos a falar sobre a Câmara, mas também sobre a Assembleia, então o tempo passa rapidamente, e eu penso que é um órgão importante. É penso que não, mas pronto. É a minha opinião. Deveria ser. E com respeito de todos aqueles que deixaram agora a Assembleia Municipal, mas penso que esta que vai entrar tem um pouco mais de qualidade. Mas há aqui um pormenor que também temos que ver. Realmente o mérito na Câmara de Benjamin Pereira, mas na Assembleia o PSD perdeu um deputado, portanto a Assembleia não foi na votação de Benjamin Pereira. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Assim, eu poderia começar por dizer o seguinte, como sabemos, o método de ontem às vezes é muito ingrato, não é? Porque apesar de tudo, o PSD, que perdeu um deputado, passou de 13 para 12, e teve mais 1.302 votos do que há 4 anos. Não é? Claro. E, no entanto, perde um deputado. O PS perde 2. É evidente que o PS teve menos 1.319 votos. E a CDU manteve o mesmo e o CDS perdeu 1. Entra Mas estão a ver os resultados certos? Sim. Entra o partido do João Cepa, portanto, o Partido Independente, entrou, não existia, portanto, tem quatro deputados. Portanto, onde foi buscá-los, não sei, a verdade é que teve uma votação de 3.583 votos. Era um partido que não existia, que no fundo acaba por ir buscar os que fugiram dos outros. E já agora aqui uma coisa que, porque tive
há algum tempo para fazer isto, senão não teria feito. A diferença de votos entre a Câmara, o Presidente da Câmara e o Presidente da Assembleia, ou o candidato a Presidente da Câmara e o candidato à Assembleia Municipal. O PSD tem menos 1.404 votos, não é? O movimento Juntos pela Nossa Terra tem menos 344 de diferença, menos o candidato à Assembleia Municipal. O PS tem mais 978, portanto, o candidato à Câmara teve 2012 e o candidato à Assembleia 2.990. O PCP, ou a CDU, teve mais 422, portanto, o candidato à Assembleia mais 422 do que o candidato à Câmara. E o do CDS também, mais 168 o candidato à Assembleia do que o candidato à Câmara Municipal. Só vale que vale. Por isso é que depois este arranjo de votos dá menos um, um nome ao PSD. Mas há pouco o doutor Ramiro disse que o órgão da Assembleia Municipal não tem grande... Mas ele existe, quer dizer, não há dúvida nenhuma. Eu também tenho uma opinião muito própria acerca das e sabe porque é que eu digo isso? Quando me encontro com... Peço desculpa. Quando me encontro com as pessoas que vêm das Assembleias Municipais, vêm todas a dizer que é uma seca. Que é um tempo perdido, que eu não sei... Todos, invariavelmente. Agora, tem que existir, porque a lei... Porque senão há... assim, eu nunca fui. O municipalismo devia assentar exatamente na importância das Assembleias Municipais. Eu fui das pessoas que defendi e que lutei por isso, infelizmente... andei como Santo António a pregar, como o Padre António Vieira a pregar para os peixinhos e não adiantou muito. Possivelmente essa é uma das razões de não nos deixarem transmitir. Sim. De não deixarem transmitir. Não deixam? Não deixam. É por serem Vamos ver se neste mandato serviria para divulgar. Aliás, algumas que até deliberaram ser filmadas por causa das confusões e do que diz que se diz e depois não se traduzirem nas atas com rigor. Eu acho que este órgão que é um órgão, eu considero, toda a gente que lá está é gente séria. Mas a verdade é que nós temos, a maioria de nós tem um conceito da Assembleia mais para o negativo do que para o positivo. Não, o problema é que assim, quando há uma maioria, perde-se muito do debate. Sendo um órgão que acompanha e fiscaliza o Executivo Municipal, deveria ser, de facto, mas se há uma maioria, não adianta não fiscalizar. E eu volto a dizer aquilo que disse há pouco. Uma vez investidos das nossas funções, deveríamos ser capazes de exercer as nossas funções e, independentemente de sermos representantes ou militantes de um determinado partido. Deveria ser assim. Não, isso era. Não, mas já aconteceu para em isso, assembleias. Tinham que deixar... transmitir, que era para as pessoas eu sei que isto é um bocado arrojado aquilo que eu vou dizer, mas nos municípios onde elas funcionam no horário expediente, ou seja, durante a semana em horário, teria quem quisesse participar ter dispensa para o trabalho. Não vejo outra forma. Doutor Ramiro, quando aqui a Exposem TV... Aqui não sei se tem sido à noite, se tem sido, ainda bem. Quando já tem sido à noite, mas também não adianta nada que vão as mesmas pessoas quando a Exposem TV, infelizmente é assim. Quando a Exposem TV proporcionou e bem um debate aos candidatos à Assembleia Municipal, os que estiveram presentes, porque não estiveram todos, manifestaram a sua abertura, e admito que aquilo fosse sincero, a sua abertura para, inclusive, poder fazer-se a Assembleia Municipal ao sábado, poder fazer-se a Assembleia Municipal rotativamente, não sempre, mas em determinadas freguesias, se tivessem condições para o fazer. Portanto, e acho que sim, que isso deveria acontecer. Acho que eram ideias que eles poderiam tentar aprovar. Assim. Eu gostava de referir aqui um aspecto um prémio para as listas independentes, que creio que o movimento do João Cepa que não reuniu o número de votos suficientes para receber aquele apoio do Estado para a campanha. Não tive a certeza que eu tive para ver no tempo, mas constou-se-me aí, o que ainda mais é um problema, que os desgraçados dos candidatos ainda vão ter que participar da campanha. E se assim for, eu faço já aqui um movimento que eu vou para angariar dinheiro para ajudar a pagar a campanha. Porque não é justo.
Porque realmente tanto esforço. E depois, eu não sei exatamente qual são os critérios, mas constou-se, e de facto acho que é penalizador, para, ainda por cima malta nova, não é? Senão também vai ter que pagar o homem, o João Cepa, do bolso dele. Ainda mais esta despesa. E certamente, como eu, haverá mais, não é? Que disponíveis para ajudar, se não com o bote, pelo menos com o... Eu vou ajudar-los, porque estamos a caminhar a passos largos para o final, mas algumas das questões colocadas no inquérito, que nós mais uma vez agradecemos a todos aqueles que participaram, porque é extremamente importante, seja para nós, seja também depois ajudar a que outros, por vezes, não tendo questionado, tenham a resposta. Eu vou-lhe dar aqui, por exemplo, três situações. Algumas das questões eram estas. Faltou debate nas freguesias? Era uma das questões. Vários colocaram esta questão. As pessoas votam pelo partido? Ou então aqui esta, eventualmente para o candidato João Cepa, porque perguntavam várias, as pessoas são ingratas. Que comentário lhes merece, por exemplo, estas três referências que foram colocadas no debate? Desses? Está aqui o resultado dessas? Sim, também temos aí o resultado também para darmos mais para o final do debate. Ou aqui da conversa entre amigos. Não sei se querem comentar alguma destas situações. Faltou debate nas freguesias, as pessoas votam pelo partido, as pessoas são ingratas. Bem, eu não sei. Eu não sei porque eu não participei. Aliás, eu fui sempre assim. Muitos sabem, mas muitos outros não sabem. Eu fui convidado para fazer parte do Executivo Municipal em 1983, na altura pelo Presidente da Câmara, Lousa de Faria. E quando ele se me dirigiu, eu disse-lhe ao Sr. Presidente, mas eu não tenho nada a ver com partidos políticos e, portanto, vocês são CDS, tudo bem, passem bem, muito obrigado, tenham muita saúde, mas eu não tenho nada a ver. Agora, se precisam de mim para eu ir trabalhar pelo Conselho e para o Conselho, eu vou, com algumas condições. Olha, eu não gastarei nunca um segundo em campanha eleitoral, ponto final. Se quiser aceitar, aceita-se. Não vou. Eu ouvi, quer dizer, eu acho que fiz uma aprendizagem e concluí. A partir de 1974, não é? Depois do 25 de Abril, fui ouvindo, fui vendo, fui observando, e estamos em 1973. Não quero ouvir mais nada em campanhas eleitorais, porque aquilo que eu até aqui ouvi passa depois tudo a ser mentira. Quase tudo é mentira a seguir, portanto, é conversa. E desculpem lá, caros espectadores e caros amigos, é um facto que eu nunca participei em nenhuma campanha eleitoral. No entanto, repito, é necessário divulgar os programas, isso sim. Uma das coisas que ele me perguntou é se eu me importava de fazer parte do cartaz. Se podem pôr no cartaz, não tem problemas nenhum, quer dizer, tudo bem. Portanto, agora, eu ouvi dizer que, efetivamente, houve campanha em todas as freguesias do Conselho, particularmente por parte do João Cepa. Da parte do Benjamin Pereira, não sei. Sim, todos estiveram nas freguesias. Portanto, eu vou passar... Claro, na arruada, não é? Como se diz. Não sei. Isso é uma coisa, não é? Não tinham comícios. Mas nem Gustavo. Aliás, eu posso-vos ajudar neste aspecto. Vários foram aqueles que disseram no final da campanha, no último dia, que realmente os comícios é algo que eles têm que repensar, porque... Está de moda. Não, porque é assim, antigamente, eu ainda participei em algumas campanhas, logo naqueles 10 anos posteriores ao 25 de Abril, e nessa altura realmente havia debate. Havia debate. Porque os partidos iam às aldeias fazer as sessões de esclarecimento e normalmente as oposições a quem lá ia fazer os debates estavam presentes e colocavam questões. Não era uma festa, não. Havia um debate efetivo entre os que queriam um lado e os que queriam outros, propunham uma coisa e punham outra. Portanto, isso aconteceu. A partir do momento em que, e eu acho que isto é mau, porque no fundo dá uma má imagem de todos aqueles que continuaram na política a partir daí. Eu acho que a partir do momento em que começou a baixar o nível dos candidatos, deixou de haver quem argumentasse e quem fosse a essas lutas, no fundo, verbais, para defender os pontos de vista. E então começou-se a optar por uma coisa mais simples, que é fazer um comício
e pôr lá uma música a tocar e a cantar, e depois as bandeiras a abanar, claque, e o candidato faz depois um discurso inflamado e toda a gente grita e bate palmas e ninguém ficou a saber o que é que se propunha para aquela freguesia, nem o que é que se propunha para aquele conceito. Portanto, este foi no fundo, um paradigma que foi alterado relativamente à forma de fazer a campanha. E isso... Respondendo ainda um bocado ao que o Tó colocou, eu creio que, de facto, hoje as pessoas não votam praticamente por aquilo que houve na campanha, votam em função daquilo que a memória visual registou em tempos passados. Também. Símbolo do partido. É o símbolo, sim. E essa é aliás, isso foi o que eu disse, um dos grandes equívocos do João Cepa foi exatamente pensar que conseguia em 6 meses alterar a forma de votar das pessoas que já está vocacionada para votar no símbolo que conhecem, e até porque nós temos de perceber uma coisa, pessoas com mais de 60 anos vão à cabine de voto para votar, entram lá com a adrenalina toda a saltar. E chegam lá, alguns deles, completamente confusos. A parte nervosa da pessoa chega lá e diz assim, mas eu vou votar aonde e não sei o quê, e de repente é como diz, é apenas o símbolo que conhecem, olha, aqui eu não me engano, e siga para aí, e portanto, e vai. E às vezes até iam com ideias de mudar, mas não mudam, porque a adrenalina deles sobe, e eles não têm condição de decidir ali na hora. Muita gente acontece isto. Esse é um dos aspectos. Agora, realmente, enquanto não voltarmos outra vez ao face-to-face, em termos de discussão de projetos, discussão de ideias, ainda por cima quando depois não se fazem muitos debates, nem em termos globais, nem por ser globais, e quando se falta aos debates e tudo mais, portanto, tudo isso não ajuda a que as pessoas se interessem pela política. E às vezes votam por votar, e é assim, olha, deixa estar. Afinal, até agora não aconteceu nada de grave, ninguém foi preso, ninguém saiu ferido, e portanto deixamos continuar quem está, que deve estar bem. Doutor Ramiro, não sei se quer colocar... Não, eu ia dizer que a experiência que eu tive também foi pouca, eu tive muita, mas a nível só de freguesia, não é? E portanto, que não deve ser só um reflexo só da... acho que as pessoas têm um certo imobilismo e, portanto, quem está no poder, costuma dizer, que só perde se cometer grandes erros. Exatamente. Por alguma coisa será. E eu acho que as pessoas, uma grande fatia da população, não vou dizer que é mais mal formada, mas é se calhar a que está menos atenta ou que menos se envolve nestas coisas. Foram desmotivando. E, a não ser que tenha algum problema com o vizinho e por causa de um licenciamento, não sei quantos, de vingança, não vota na Câmara ou contra a Câmara, uma grande maioria gosta de votar em quem ganha. Foi uma coisa que me surpreendeu, ou seja, eu ia pedir votos que eu não sei pedir votos, mas íamos lá a fazer a campanha e uma senhora disse-me assim, olha que eu nunca perdi. Eu vou votar em vós, mas nunca perdi. E eu não estava a perceber o que ela me queria dizer. Nunca perdeu. Ou seja, ela queria votar em quem ganhava. Claro. E, portanto, há muita gente, por isso é que eu digo que é muito difícil quem está a lutar contra o poder ou contra o partido que está no poder, porque tem que criar um movimento de entusiasmo mas que não pode aparecer 6 meses que sem lixas nas freguesias é quase impossível. Quer dizer, eu estava aqui a pensar, era esse ponto de análise que eu gostava de introduzir ou se calhar terminar, que era, e eu se fosse do PS, ou se eu quisesse fazer carreira política, e eu começava a preparar um candidato para daqui a 8 anos, que era para ganhar a União de Freguesias de Esposende, porque como é que se vai promover uma pessoa para ser suficientemente conhecida, para poder disputar depois com o poder instituído, com o candidato do poder, em pé de igualdade? Seria, por exemplo, estar na oposição na Junta de Freguesia, ou seja, ser de um partido diferente. Neste caso, Esposende e a União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra, não é? E Fão e Apulia, dá para aí mais de 50% dos votos da... Isto começa agora a funcionar um bocado como nas grandes cidades, ou seja, o rumo das cidades para o país. Quem quer promover políticos para depois disputar eleições nacionais começar nas principais cidades, neste caso aqui, na sede do Conselho. E que realmente são muitos votos. Porque depois não vejo como é que se... O João Cepa, enfim, era conhecido, mas não vejo se quisesse lançar agora um candidato para daqui a 4 anos...
como fazê-lo. Como é que Tem que como é ter que se dá listas isso? nas freguesias. Também não é fácil. Estou eu a dizer, agora lançar, mesmo que se desse preparar, ou seja, o que vamos ter daqui a 4 anos, não sei o que é que o João Cepa agora se vai manter ativo lá nas reuniões da Câmara e como ele tem algum know-how, pode ser aquela vigilância que nós precisávamos até para não haver, para não ser monocolor, quer dizer, há tendência e perigosa quando se tem uma votação desta natureza e com um número de vereadores, enfim, de 6 para 1, haver tendência para abusar e para decidir mal até, vamos assim dizer. E, portanto, eu acho que no caso dele, é a minha opinião, vai acontecer como o Dr. Tito, quer dizer, acho que nunca mais tem hipótese. Não, acho que não deve. E, portanto, queimou a ficha que tinha, a não ser quando for a sucessão, não é? Porque isto é o segundo ou o terceiro? Este é o segundo ainda. Ainda é o segundo, ainda temos mais. Ainda temos mais outros. Mandato, possivelmente. Possivelmente, exatamente. Eu quero dizer que só quando saísse. Só daqui a 8 anos é que poderia estar numa luta mais ou menos igual. Pois, se a lei não mudar, exatamente. Há quem já defenda o fim dos mandatos, outra vez, por exemplo. Eu gostava também enfim, a propósito não tanto do caso concreto dos Altino de Moraes, não é? Por ter sido condenado, mas queria dizer, que indigna-me uma pessoa como ele poder ser candidato e um insolvente não poder. Não sei se vocês sabiam, mas certamente saberão porque é inelegível, ou seja, uma pessoa insolvente que não tenha sido reabilitado, não tem direitos, perde a capacidade eleitoral ativa. Sim. E uma pessoa que é condenada, pois, se for no exercício da função, pode ser o próprio Tribunal, como pena acessória, proibi-lo de candidatar em determinado período de tempo. O desgraçado, o insolvente, se não for reabilitado, nunca pode. São estas coisas que às vezes me indignam, não é? Porque na política, se eles querem mudar, tem a ver com os se para muita coisa é preciso ter o registro criminal limpo, eu acho que há determinado tipo de crimes que devia criar uma incapacidade eleitoral. Não sei se ainda posso fazer aqui uma breve reflexão sobre as Assembleias de Freguesia. Já iniciamos Falamos sobre das Assembleias Municipais. as Assembleias de Freguesia, que são 9, há 2 onde espero que impere o bom senso, que é Palmeira Curvos. Onde não há maioria absoluta, não é? Palmeira Curvos e Fonte Boa Rio Tinto. Palmeira Curvos está 4-4-1. Portanto, evidentemente que quem ganhou foi o PSD, a segunda força é o Partido Independente, do então Presidente, o Filipe, e depois tem um deputado que é do PS, não é? Portanto, este homem do PS... vai ser a chave, o dono disto tudo. Vai ser o verdadeiro presidente da gente. Espero que impere o bom senso, até porque são 2 localidades que têm feito bastante bom trabalho. Fonte Boa Rio Tinto, temos, de facto, o PSD ganhou, mas depois há uma força a seguir, que é o Partido Independente, que ganhou e tem 4 elementos na Assembleia. O Partido Independente tem 3 e o PS tem 2. Portanto, enquanto em Palmeira Curvos temos 4-4-1, aqui temos 4-3-2. É uma contabilidade mais difícil. É mais difícil. Eu acho que o bom senso. Mas penso que vai ser mais fácil, pelo menos aquilo que se diz, será mais fácil em Fonte Boa do que em Palmeira. Mas as Assembleias é que vão decidir. Nas restantes freguesias manteve-se mais ou menos o mesmo equilíbrio. É o mesmo equilíbrio. Portanto, acontece, por exemplo, em Anjos Meses, que era o PS subiu, portanto tinha 5 elementos, passou para 6. Não é? Vila Chá é lista única. Em Forjães, já falámos no assunto, a lista do Independente continua a liderar com mais 1, e a Esposende Marinhas Gandra, o PSD subiu de 7 para 9, desapareceu o CDS, portanto,
Desculpa, não, mantém o CDS. Mantém um elemento. Desapareceu foi o indivíduo da CDU. Portanto, o Meira normalmente entrava já, penso que já era o segundo mandato que fazia e portanto desapareceu. Em Belinho Mar, o PSD mantém os 6 que tinha, o PS não concorreu e esses 2 votos que o PS tinha não são os mesmos eleitores, com certeza, mas o Partido da Terra está lá com dois elementos. A Poliafão, pela tangente, o PS passou à frente do PSD e o CDS desapareceu. Tinha um elemento que era o indivíduo que estava aqui a equilibrar, eram 6-6-1, de maneira que o CDS não tem ninguém, portanto, neste momento o PS tem a maioria. Em Antas também era a lista única do PSD. Eu gostava de realçar esse aspecto que é realmente triste. Só continuar a ver em vários sítios. Como em Antas, não, Antas e Vila Chá. E Vila Chá pelo terceiro ano consecutivo, pelo terceiras eleições consecutivas. Veja que ainda é as feridas do meu tempo. Ou seja, não é normal. Se numa ou noutra eleição, atendendo à circunstância do momento, eu até compreendo. 3 mandatos seguidos, 3 eleições seguidas, é de refletir. Não, porque é mau para a democracia e é mau para o incentivo de quem tem que. Opa, enfim, eu tive esse problema na eleição tenho sempre, na eleição dos representantes errados da educação, com aquele sistema que eu sei que é prático, de alguém se propõe, não sei o quê. Eu acho que as pessoas que não têm alternativa, que não têm pouca legitimidade. Ou seja, acho que estas listas que têm pouca legitimidade. Porque, é certo, ganharam, foram eleitos, ninguém se apresentou, mas eu, se tivesse essas circunstâncias, sentia-me mais frágil em termos de legitimidade do que se tivesse uma disputa. Ou seja, aqui tem esta votação toda, mas se tivesse mais um voto de disputa com outra lista, conferia-me maior legitimidade. Porque, assim, desta forma, as pessoas podem dar origem a um certo imobilismo. E pior do que isso, para a Câmara, são freguesias para esquecer. Também. A menos que seja da oposição, não, como não me parece. Mas podia ser. No nosso caso chegou a ser, ou a parecer que era. Ou a parecer que era. Mas havia pelo menos alguma oposição. Enquanto eu lá estive, havia. Vamos nos preparar para finalizar, mas temos que dar a satisfação a todos aqueles que participaram no inquérito. E eu vou só fazer referência às percentagens, depois se vocês muito rapidamente também quiserem comentar. A primeira pergunta, tendo como referente o PSD, numa escala de 1 a 5, sendo 1 mau, 3 suficiente, 5 muito bom, como avalia a última campanha eleitoral em termos de apresentação de ideias / projetos? Aqui o PSD teve 51,3% como muito bom. No caso do PS teve 59% como mau. O CDS teve 39,5% como mau. 31%, chamemos assim, medíocre em termos de... Devia ter feito isto antes. Devia ter feito isto antes da eleição, porque as pessoas assim foram influenciadas pelo resultado. Mas aqui era é como dizer, o Porto ganhou 5-0, jogou bem. No caso da CDU, teve 43,6% de mau, 41% de medíocre. No Juntos pela Nossa Terra, 40% achou que esta ideia de projetos e, portanto, de ideias e projetos, teve 40% como mau e 27,5% como medíocre. Tendo como referente o PSD numa escala de 1 a 5, como avalia a última campanha eleitoral em termos de debate de ideias / projetos? Como avalia então a campanha eleitoral em termos de ideias e projetos? Temos que 35% como muito bom, no caso do PSD, 32,5% como mau, depois outras como o suficiente e medíocre. Tendo como referente o PS, portanto neste caso para a mesma situação de ideias e projetos, o PS, 65% achou que foi mau o desenrolar da campanha eleitoral em termos de debate de ideias e de projetos. No CDS, 43,6%
e na CDU 53,8% e Juntos pela Nossa Terra 37,5%. Voltamos a mais uma questão. Em relação ao PSD, numa escala como vem sendo habitual, como avalia a última campanha eleitoral em termos de divulgação feita na cidade de Esposende? No caso do PSD, 55% achou muito boa. No caso do PS, 42,5% mau, 35% também medíocre. No CDS, 33% achou que má esta divulgação feita na cidade de Esposende, 25,6% achou medíocre. Quanto à CDU, 42,1% achou mau, 39,5% medíocre. No que diz respeito aos Juntos pela Nossa Terra, está bem dividido. 27,5% achou boa, 20% achou medíocre, 20% achou má, 22,5% suficiente e 10% é que achou só muito boa. Tendo como referente o PSD numa escala de 1 a 5, como avalia a última campanha eleitoral em termos de divulgação feita nas freguesias do concelho? Quanto ao PSD, 51,3% disse que achou muito boa. Ao PS, 55% achou que foi má. No CDS, 43,6% má e 28,2% medíocre. Na CDU, 64,1% achou que foi má. A divulgação, portanto, estamos a referir a divulgação nas freguesias do concelho. Juntos pela Nossa Terra, também aqui dividiu, 30% medíocre, 22,5% má, 12,5% boa ou muito boa, 25% suficiente. Usando a mesma escala, como avalia os resultados obtidos em termos globais para a Câmara Municipal pelo PSD? 77,5% achou muito boa. A mesma escala para a Assembleia Municipal pelo PSD, 67,5% achou também muito boa. Em relação ao PS, para a Câmara Municipal, em termos globais, 76,3% achou má. No caso, para a Assembleia Municipal, 71,1% achou também má. A prestação, portanto, em termos globais. Para o CDS, para a Câmara Municipal, 60,5% também achou má. Para a Assembleia Municipal pelo CDS, 57,9% também achou má e 31% medíocre. Usando a mesma escala para a CDU, 55,3% achou má. No caso da Assembleia Municipal, 44,7% também achou má, 34,2% medíocre. Juntos pela Nossa Terra, estamos numa escala que avalia os resultados obtidos em termos globais para a Câmara Municipal pelo movimento JPNT. 60,5% achou que foi muito má, 21% medíocre e 10,5% achou que foi muito boa. Usando a mesma escala, como avalia os resultados para a Assembleia Municipal pelos JPNP, 48,6% achou má, 27% medíocre e 10,8% suficiente e 13,5% muito bom. Portanto, estes foram os resultados obtidos e nós nunca é demais referi-lo. Agradecer a todos que participaram, e foram algumas dezenas aqueles que participaram neste inquérito. Muito obrigado da nossa parte e também penso que dos nossos convidados de hoje. Mas eu vou-lhes passar para eles finalizar o programa e ao mesmo tempo comentar. Eles têm ali mais qualquer coisa em relação ao próprio inquérito, que são os resultados, é o resumo de, portanto, aquilo. Não vou dizer que tudo o que está ali era o que estava, é mentira se dissesse isso. Aquilo, o próprio programa deu cá para fora a maioria das respostas que dadas pelos nossos telespectadores. Vocês têm isso aí e que podem também referir. Eu só tenho que mais uma vez agradecer a vocês. A partir de agora, o fecho do programa é com os ilustres convidados a quem nós muito agradecemos. Então, eu
Começo por felicitar a iniciativa da Exposente TV ao propor a tantos milhares de ouvintes e telespectadores que pudessem ter participado da forma como o fizeram, que foi ouvindo e vendo, neste ato eleitoral para a autarquia de Esposende. Em segundo lugar, quero também felicitar todos os eleitores que foram às urnas e que subiram substancialmente em relação ao ato eleitoral de 2013. Quero felicitar, sem exceção, todos aqueles que se candidataram aos órgãos autárquicos. E, portanto, aqui são todos mesmo, juntas de freguesia, Assembleia Municipal e Câmara Municipal, e repito, sem exceção, todos tiveram a vontade, naturalmente, não foi ninguém contrariado, presumo, e isso é um ato que nós devemos todos reconhecer como um ato de, não digo de coragem, mas de cidadania e de participação numa vida que se pretende seja democrática. Entretanto, naturalmente, tenho que desejar felicitar o vencedor, que em termos quantitativos foi, como sabemos, o arquiteto Benjamin Pereira, e desejar ao arquiteto Benjamin Pereira e à equipa que com ele está o maior sucesso durante estes 4 anos para bem do Concelho de Esposende, e que o Concelho de Esposende efetivamente se enriqueça para além daquilo que já é rico, mas que se enriqueça e que a qualidade de vida dos residentes melhore com a participação destes elementos, não esquecendo que, para além dos 6 elementos, está um outro elemento que será o João Cepa, e que tem para ele também a mesma, digamos, a mesma obrigação, já que foram eleitos, de trabalhar pelo Concelho de Esposende. Ora bem, só apenas também para fechar, agradecendo desde já o convite que me fizeram para estar presente nesta amena cavaqueira de amigos, olhando a política e olhando o Concelho. Gostava de deixar aqui também uma questão que eu penso que será a questão que se vai colocar ao Concelho em termos políticos no futuro, que é saber o que é que vai acontecer ao PS e ao CDS, 2 partidos de referência no Concelho, desde sempre, mas que os resultados vão de certeza motivar alterações, se não for às pessoas, pelo menos à ação, para que ela seja diferente. Cumprimentar também todos os que concorreram e parabenizar todos os que foram eleitos, esperando que, como dizia o Nogueira Afonso, e bem, porque é essa a ideia que eu tenho da política, que as eleições, acabadas as eleições, que agora haja apenas um partido, que é o partido do Concelho de Esposende, e que seja por aí que todos, ou pelo menos com essa consciência, que todos trabalhem em termos futuros. Também, no fundo, dar os parabéns à população de Esposende, porque eu acho que esse é o ponto mesmo dos mais positivos destas eleições, que é realmente haverem mais 1000 e tal pessoas que foram votar, e portanto, mas mesmo assim continuamos a ter uma abstenção muito elevada, portanto, perto dos 50%, não, 40% e... Abaixo dos 40%, pois. A média nacional é que foi abaixo dos 50%. Nós, este ano, em relação a 2013, tivemos menos 400 e tal eleitores devido à imigração. Também não estavam. E apesar de termos menos 400 e tal eleitores, aumentamos a votação. Prontos, e eu penso que esse é que é aquilo em que os partidos deveriam apostar nos próximos 4 anos, que era trazer pessoas à política, motivar as pessoas para discutir, para que quando voltarmos a ter uma campanha eleitoral se volte a fazer aquilo que se fazia antigamente, que é confrontar os eleitos com o que fizeram e confrontar os que querem ser eleitos com aquilo que querem fazer. E, portanto, esse diálogo que se tem perdido e que tem desaparecido eleição após eleição, penso que é isso que se deveria e que aqueles que foram eleitos e aqueles que não foram deviam refletir e ultrapassar essa situação, fazendo com que mais gente venha votar e que mais gente se envolva nas eleições de uma forma ativa. Porque criticar é fácil, é muito fácil dizer mal dos eleitos cá fora, mas é preciso quem dê a cara e quem vá lá para dentro. E também
haver aqueles que estão agarrados às vezes ao poder e que há muitos anos andam lá dentro e que se calhar têm de começar também a pensar em dar lugar a outros, porque nestas coisas de eleições eu acho que há aqui uma norma que não existe, mas devia acontecer. Eu ouvia dizer isto a um político que também já deixou as lides políticas, mas continua a ser um pedagogo da política em Portugal, e que era o professor Adriano Moreira, era e é, felizmente ainda está entre nós, mas que dizia e continua a dizer e a ensiná-lo aos alunos deles. Os mandatos deveriam, não precisaria de haver, portanto, a limitação de mandatos, mas as pessoas por consciência, quando aderem a estas coisas, deviam ter uma noção. O primeiro mandato é para conhecer. O primeiro mandato é para conhecer aquilo que existe, fazer o diagnóstico da situação. O segundo mandato é para fazer obra. E normalmente o terceiro mandato é para ganhar vícios. E, portanto, muitas vezes a política estraga-se exatamente quando os mandatos crescem. É apenas essa chamada de atenção. De resto, muito obrigado por me terem convidado e foi um prazer estar com os meus parceiros de painel. É sempre um prazer rever amigos. E falar de política é uma coisa que a nós também nos dá algum prazer, embora a gente não possa fazer isso muitas vezes. Já o fizemos mais. Mas é verdade. Enfim, também queria agradecer o convite, embora eu já tenha estado cá vezes a mais, agora não tantas como gostaria, Hélio Ferreira, mas é sempre, para mim é sempre complicado, sem qualquer crítica aqui aos meus parceiros, porque eu, como não faço um esforço para não ser politicamente correto, e às vezes é desagradável falar em nome de pessoas, estamos a fazer avaliações, e as pessoas que nos possam estar a ouvir poderão pensar que há alguma intenção pessoal que não há, não é? Claro que não. E às vezes estas análises, quando as pessoas fazem estas mudanças, obrigam-nos a fazer, a dizer o que pensamos, não é? E portanto às vezes não vale a pena. Não vale mesmo porque nós, se calhar o contributo que damos aí para as pessoas que nos estão a ver, enfim, não compensa às vezes o desagrado que causamos noutros. Mas enfim, cá estamos e isso é o que interessa. Relativamente aqui só gostava de dizer uma coisa, aqui o resultado do inquérito quase que reflete os resultados eleitorais, é engraçado, ou seja, grosso modo, as opiniões vêm, é por isso que eu disse que se calhar já está aqui a influência do resultado, ou seja, enfim, porque obviamente que mesmo que a campanha fosse boa, com este resultado nunca iam dizer que o PS que teve uma campanha muito boa, não é? Pronto, eu não acompanhei, não sou franco, não sei se teve elevação, se não teve, se teve muito debate ou pouco debate, a mim não chegou. E, por exemplo, os flyers e as coisas que entregaram lá, e os livretos que entregaram, por exemplo, da candidatura do João Sempa, chegaram à minha casa na segunda-feira, depois das eleições. Portanto, não sei se foi só na minha. Apesar de profissionalismo, portanto... Ainda chegaram, a minha casa chegaram todos os partidos. Mas a minha chegou na segunda-feira. Porque eu sei que quando é feita pelos Correios, eles têm duas velocidades, que é entregar-se com as cartas, nas casas quando têm cartas, e nas que não têm, esperam, se não tens que pagar mais, enfim, é um problema. E portanto, relativamente enfim, aos eleitos, não é? Quero desejar felicidades a todos que desempenhem um cargo com respeito pela lei e pelo comprometimento, tiveram compromisso que assumiram com o eleitorado nos seus projetos. Na Câmara, espero que o arquiteto Benjamin Perim, com a humildade que nós lhe reconhecemos, penso que isto não irá deformar a sua maneira de ser, porque estranho seria, não é? Que ele agora mudasse porque teve uma expressão eleitoral mais forte, até porque eu acho, e ele também será suficientemente inteligente para interpretar isso também dessa forma, quer dizer, não me parece que o crescimento tivesse tanto a ver com a ação política e, enfim, da própria Câmara. E, portanto, já felicidades agora no segundo mandato. Ao João Sempa, portanto, eu gostaria de dar também os parabéns, porque foi uma alternativa,
Enfim, podemos concordar ou não concordar, mudou de partido ou não mudou de partido, mas foi um ato de coragem. E, portanto, a maior parte, quando alguns se acobardam, ele foi para a frente de combate. Enfim, nós não sabemos o que é que se passou no partido. Fez uma coisa mais higiênica, do meu ponto de vista, do que fez o Dr. Tito quando aconteceu a ele, que foi não mudar de partido. Se calhar também foi um erro, mas pelo menos foi coerente e, portanto, assumiu a candidatura. E engraçado seria se ele tivesse ganho. Não seria, como ele não mudou de partido, não saberia o que iria acontecer depois daqui a 4 anos. Mas, enfim, lamentar, realmente, espero que para as próximas eleições haja listas, pluralismo em todas as freguesias. E que fosse possível a uma lista independente para a Câmara conseguir ter listas nas independentes. O que deveria ser agora mais fácil, porque as freguesias são menores. O número de freguesias, não é? Pronto. Realmente, não deu muito para fazer a interpretação, que eu gostaria, que ainda não tive tempo, da votação separada das freguesias das uniões. Não é? Porque estas 3 uniões, aquelas 2 que eu falei particularmente, a Apulia e Fão e Esposende de Marinhas, por exemplo, a Apulia, portanto, em que o candidato do PSD, o meu amigo Dr. Sérgio, que era da Apulia, e que eu nem sei informalmente, mas nem sei exatamente o número de votos que teve. Também pouco interessa, mas às vezes é importante para fazer, às vezes é importante saber por causa da ação de campanha para umas próximas eleições, enfim. Portanto, não sei se, por exemplo, a falta de entusiasmo do Alberto Figueiredo em apoiar o PSD não tem a ver com este cabeça de lista, que nós sabíamos que eu tive numa eleição contra o Alberto Figueiredo. Portanto, há de ter aqui alguns segredos, porque eu achei, com franqueza, achei pouco empenho, achei que foi um apoio quase por obrigação, in extremis, já no fim da linha, e nem sabia que tinha ido ao comício. Pronto. Realmente vi a coisa no Facebook. Pronto, e com isso também dou por encerrada aqui a minha intervenção. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço a vossa presença. Não quiseram, nenhum quis fazer referência ao inquérito em termos das respostas, mas o prometido é devido. Eu vou dizer então as respostas, a maioria de respostas que foi dada, e o programa mandou-nos cá para fora essas respostas. Assim, a primeira pergunta dizia assim: algum resultado o surpreendeu? A maioria das respostas foi não. Faltou algo nesta campanha? O quê? A maioria das respostas disseram que nesta campanha faltou respeito. O resultado de alguma freguesia surpreendeu? A maioria disse que não. Como projeta os próximos 4 anos para o concelho? A maioria respondeu excelentes anos. Acha que com uma maioria de 6 elementos por parte de Benjamin Pereira, João Cepa vai levar o seu mandato até ao fim? A maioria disse que não. Portanto, estas as respostas dos nossos telespectadores, que nós mais uma vez agradecemos ter respondido a este inquérito, entre muitos outros que vão surgir e que nós pedimos que respondam. Um deles que vai brevemente, na próxima semana, vamos colocar um inquérito a todos aqueles que nos acompanham para nos darem ideias e o que é que gostariam de ver na TV Esposende. Eu, antes de dar as despedidas, só vou realmente fazer aqui uma lembrança, agradecer então mais uma vez ao painel que veio até aqui e veio para estar consigo. Foi o possível nesta campanha eleitoral, fechamos as portas às autárquicas 2017. Obrigado a todos, e foram milhares aqueles que nos acompanharam, seja no debate da Câmara, da Assembleia, da União de Freguesias, e mesmo no de hoje posso dizer que já vários milhares tivemos acesso através dos nossos canais. Muito obrigado a todos, continuem connosco, uma boa noite, um bom fim de semana.